Tô. De manhã e noite, todo dia? Não sei te dizer. Hã? É, essas daqui. Beleza, tranquilo. Pronto. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos continuar, né? Essa segunda parte da nossa aula, nós vamos resolver exercícios, certo? Então eu tenho uma listazinha de exercícios aqui, e aí nós vamos resolver alguns problemas. Antes de eu iniciar a resolução dos exercícios, eu vou apresentar mais um software que tem, apesar de que aqui nesse projetor não vai dar para ver direito, porque ele não está muito bom, mas ele dá para você visualizar bem legal. Cadê? Site. Esse simulador, ele permite que você visualize limite, derivada e integral. Não está dando para ver direito, mas ele tem aqui. Aí você escolhe aqui o tipo de função, uma função linear quadrática. Por exemplo, eu vou botar uma função quadrática. Ele já coloca aqui uma função do segundo grau, certo? A função quadrática. Vou fixar a função e agora eu vou delimitar os meus limites de integração. Os limites de integração eu vou alterar nesse valor aqui. Não. Essa caneta? Não, não. Não, não, não. Aí tudo desconfigurou o bicho. Desconfigurou, tem que calibrar de novo. Pronto. 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 Então eu escolho aqui os meus limites de integração. Altero aqui o valor, ó. Observe que ele está mudando ali, certo? E eu vou escolher bem aqui o tipo de integração que eu vou utilizar. Então a integração é o cálculo de uma área. Nós vimos o seguinte, ó. Eu tenho um gráfico, tenho um determinado gráfico. Vou fazer assim. E aí esse gráfico, para eu calcular a integral, eu vou calcular a área debaixo dele. Aqui ele vai fazer a aproximação por retângulos, certo? E esse retângulo eu posso aproximar por baixo da função. Desse jeito. Ou posso aproximar por cima, certo? Ou seja, por falta ou por excesso. Então, aproximação por falta, ele vai aproximar aqui por baixo. A aproximação por excesso, ele vai aproximar por cima. Então, eu vou ter aqui o gráfico da minha função e ele vai ter uma aproximação por cima, assim, ó. Vai ficar o tempo todo sobrando um pedacinho do retângulo, certo? Na parte de cima. Então, quando você seleciona o tipo que você quer, ele constrói todo o gráfico aí para você, ó. Certo? Então, no computador dá para você ver bem direitinho que aqui ele vai ficar faltando. O pessoal que está assistindo lá pela internet, né, eles estão visualizando bem direitinho que aqui está faltando um pedacinho debaixo do gráfico. Se eu escolher na aproximação por excesso, ele vai passar, certo? Vai ficar sobrando um pedacinho do retângulo. E ele tem também uma aproximação por ponto médio, pelo ponto médio. Na aproximação pelo valor médio, ele vai faltar um pedaço e sobrar outro pedaço. Então, uma coisa compensa a outra, ele dá o valor aproximadamente igual, aproximadamente exato. Eu vou disponibilizar esse link para vocês lá no portal, porque aqui não vai dar para vocês anotarem, certo? Para vocês darem uma olhada nele lá em casa, na casa de vocês. Na casa de vocês. Lá em casa, não. Então é o seguinte, nós vimos que a integral eu posso utilizar diferentes meios para calcular, certo? A integral pode ser o cálculo da área ou pode ser uma função acrescentada de uma constante.
Então, nós vamos ver alguns exemplos agora. Eu vou disponibilizar no portal uma lista de exercícios para vocês. E nós vamos resolver como primeiro problema esse daqui. A integral de menos 1 até 2 de 6x à quarta dx. Certo? Só. Qual vai ser o resultado dessa integral? Nós vamos resolver e depois vamos voltar para cá para ver o resultado. Então, a integral de 6x à quarta dx de menos 1 até 2, certo? Isso daqui vai ser quanto? Eu vou primeiro calcular a integral, esse valor dessa integral, que vai ser 6 vezes 1 sobre 5, x elevado a 5, no intervalo de menos 1 a 2. Que isso daqui vai ser exatamente igual quando o 2 for igual. Quando o x for igual a 2, vai ficar aqui 6 sobre 5, vezes, quando o x for igual a 2, vai ficar 2 elevado a 5, menos 1 elevado a 5. Aqui quando o x for igual a 2 e quando o x for igual a menos 1, certo? Que esse valor aqui vai ser 6 sobre 5, vezes 2 elevado a 5, 32. 32 mais 1. Menos 1 elevado a 5 é menos 1, menos com menos, mais 1. 32 mais 1, 33. 33 vezes 6. O resultado final? Então, isso aqui dá 39,6, é? 39,6. Correto? Então, o valor dessa integral, que é uma integral definida ou indefinida? Definida, é 39,6. Que isso daqui é exatamente igual, é numericamente igual à área debaixo do gráfico 6x elevado a 4. Certo? Oi. A indefinida eu não tenho os limites de integração. Daqui a pouco eu vou resolver. Eu não tenho os limites de integração. Não tem. O resultado vai ser uma função. Então, voltando lá para o nosso gráfico, ó, o resultado dessa integral vai ser igual a 39,6. Ok? Vixe, apagou já. Apagou. Um outro exemplo. Tá, continuando. Um outro exemplo. A integral de 5x elevado 5x elevado a menos 4 menos 8 menos 8 x elevado a menos 3 dx. Ok? E o valor dessa integral, os limites de integração, vai ser do ponto menos 2 até o ponto 2. De menos 2 até 2. Pronto. Qual vai ser esse resultado? Integral de 5x elevado a menos 4 menos 8x elevado a menos 3 dx vai ser igual, repete o 5, vezes a integral de 5 de x a menos 4.
eu vou acrescentar mais 1 aqui no expoente, né? Menos 4 mais 1, menos 3. Então, vai ser 5 vezes 1 sobre menos 3, vezes x elevado a menos 3. Menos 8 vezes x elevado a menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. 8 vezes 1 sobre menos 2, x elevado a menos 2. No intervalo de menos 2 até 2, certo? De menos 2 até 2. Menos 2 a 2. Esse resultado aqui vai ser menos 5 sobre 3, né? Menos 5 sobre 3. X elevado a menos 3. Mais 8 dividido por 2, 4. X elevado a menos 2. No intervalo de menos 2 até 2. Substituindo... Oi? Não. Menos com menos, mais. Substituindo os valores aqui, vai ser 5 sobre 3 vezes. Quando o x for igual a 2, vai ficar 2 elevado a menos 3. Menos 5 sobre 3. Vezes menos, né? Menos. Quando o x for igual a menos 2, vai ser menos 2 elevado a menos 3. Aqui, mais 4 vezes. Quando o x for igual a 2, vai ficar 2 elevado a menos 2, menos... Não, aqui é o menos 2, ó. Menos... Aqui, menos 2 elevado a menos 2. Pronto. Vamos lá, de novo, ó. Menos 5 sobre 3, certo? Menos 5 sobre 3, vezes... Quando x for igual a 2, vai ficar 2 elevado a menos 3. Menos... Quando x for igual a menos 2, vai ficar menos 2 elevado a menos 3. Fecha parêntese. Mais, esse mais aqui, ó. Mais 4 vezes. Quando x for igual a 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Menos, abre parêntese, menos 2 elevado a menos 2. Fecha parêntese. Ok? Aí esse resultado vai ser menos 5 sobre 3 vezes 2 elevado a menos 3. Dois elevado a menos 3. 1 sobre 8. 1 sobre 8. 1 oitavo. Pronto. Um sobre 8. Aqui vai ficar menos 2 elevado a menos 3. Menos 1 oitavo com menos, mais, né? Mais 1 oitavo. Mais 4 vezes 2 elevado a menos 2. 1 quarto. 1 quarto. Menos 2 elevado a menos 2. Dá 1 sobre 4. Com menos aqui fica menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, cancela. Aqui vai ficar 0, certo? Aí o meu resultado vai ser só esse. 1 oitavo mais 1 oitavo, dá 1 quarto.
1 quarto vezes 5 sobre 3, vezes menos 5 sobre 3, vai dar igual 1 vezes menos 5, menos 5. 4 vezes 3, 12. Esse resultado aqui dá quanto? Menos 5 sobre 12, dividindo aí 0,41. Oi? Novamente. Menos 5 sobre 3 vezes menos 2 elevado a menos 3, vezes 2 elevado a menos 3, menos menos 2 elevado a menos 3, fecha o parêntese, mais 4 vezes 2 elevado a menos 2, menos menos 2 elevado a menos 2, certo? Aí aqui desenvolvendo, ó, 2 elevado a menos 3 dá 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 sobre 8. Menos 2 elevado a menos 3 é menos 1 sobre 2 elevado a 3, que é menos 1 sobre 8. Menos com menos fica mais. Aí mais 4 vezes 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. 1 sobre 4 menos menos 2 elevado a menos 2 dá mais 1 sobre 4. Mais com menos fica menos. 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, cancela, dá 0. Então, sobrou... Oi? 4 vezes 0 é 0. Quando eu fizer isso aqui, 1 oitavo mais 1 oitavo dá 2 sobre 8. 2 sobre 8 eu simplifico para 1 quarto, certo? E 1 quarto vezes menos 5 sobre 3 vai ser 1 vezes menos 5, dá menos 5. 4 vezes 3, 12. Então dá menos 5 sobre 12, que dá menos 0,41. Dividido aqui, ó. O resultado da área. Só que não estou levando em consideração eu estou levando em consideração o sinal. A área mesmo seria em módulo, seria 0,41. É. Então nesse caso aqui, ó, vai ser não identificou? Menos 5 sobre 12. Certo? Então está correto. Se eu quiser ver qual é o valor dessa área aqui no gráfico, eu boto um igual a um y aqui, igual a y, e aqui eu tiro os meus limites de integração. Porque se eu deixar com os limites de integração, ele vai me mostrar um número. Então eu construo o gráfico daqui, ó. Então esse é o gráfico dessa função. Certo? Se eu pedisse para você desenhar o gráfico, qual foi a área que ele calculou, né? Desde o menos 2, onde é que está o menos 2? Aqui, ó. Desde o menos 2, é esse primeiro, certo? Até aqui, ó. Do menos 2 ao mais 2. Ok? Então é essa áreazinha aqui, ó. Esse pedaço. E... ó, deixa eu ver o gráfico aqui direito. Pronto. Esse aqui, o eixo está bem aqui, ó. O eixo. É porque não dá para ver o eixo aqui. Mas o eixo está bem aqui. Então é esse pedaço aqui, menos esse. Certo? Esse pedaço. Então dá aquele resultado. Menos 5 sobre 12. Ok? Esse pedaço maior menos o menor lá. É. É esse pedaço aqui, menor menos o maior, mais o maior. Certo? Mas como está um do lado de lá e o outro do lado de cá, certo? Eu vou subtrair. Tá certo? Aí no caso ficou representando como se fosse a área da pontazinha da baixo. É essa área total aqui, ó. Essa área do menos 2, desse menos 2 aqui. A área desde esse ponto menos 2 até esse ponto aqui, ó. Certo? Que é a que estava lá nos meus limites de integração. Ok?
Mais um. Vamos calcular, atenção, ó, vamos calcular a área determinada pelas curvas de equação y, aqui, ó, y, cadê? Foi isso. Deixa eu atualizar a tela. Nós vamos calcular a área limitada pela equação y, por que ele está pegando esse risco? Igual x ao quadrado menos 3x menos 4. Certo? Aqui ele não identificou o 4. Identificou foi o 9. Pronto. X ao quadrado menos 3x menos 4. Essa é a primeira curva. A segunda curva é y igual a 0. Y igual a 0. Certo? Vamos botar um outro valor aqui para ficar mais interessante. Essa aqui não tem nem graça. Y igual... Vamos fazer com essa aqui, depois a gente altera o valor. A gente altera o valor. Aí nós vamos fazer assim, ó, nós vamos ver qual é esse gráfico, que é essa parábola, certo? E esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é esse. Ok? Então eu quero saber qual o valor da área entre esses dois gráficos, ó. Então, o y igual a 0 é simplesmente esse eixo y, esse eixo x, certo? O eixo x é o y igual a 0, é o próprio eixo x. E esse gráfico aqui, ó. Então, qual é que vai ser a área do gráfico dessas figuras? A área debaixo do gráfico dessas figuras aqui? Não. Qual vai ser o valor da área, certo? Delimitada por essas duas equações, ó, esses dois gráficos, y igual a x ao quadrado menos 3x menos 4 e y igual a 0. Então vamos lá. O gráfico de cada um, ó, o gráfico dessa função, certo? O gráfico dessa função é essa parábola. E o gráfico desse y igual a 0 é o próprio eixo x, ok? Ou seja, eu quero saber a área debaixo do gráfico entre essas duas funções, ó, entre esse risco e essa parábola, certo? Esse risco horizontal e essa parábola. Como é que eu vou fazer para calcular isso daqui? É. Uhum. Como é que nós vamos fazer aí para calcular? Oi. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá para o nosso quadro. Observe que eu tenho um gráfico que é o seguinte. Meu gráfico é uma parábola. Primeiro, é uma parábola. E o segundo, ele vai ser delimitado por esse eixo aqui, ó. Então, qual é a área que eu tenho que calcular? A área que eu tenho que calcular é essa área aqui, ó. Essa área amarela, né? Essa área amarela, ela possui dois limites, ó. Eu começo aqui e termino aqui. Quais são esses dois valores? São exatamente as duas raízes da equação. Como é que eu faço para calcular as duas raízes dessa equação? Eu vou ver, eu preciso saber, ela vai ser, observe, ela vai ser as duas raízes porque essa outra função é y igual a 0, certo? Aí vai coincidir com as duas raízes, mas não necessariamente seria. Então eu vou pegar o y de uma função e vou dizer que vai ser igual ao y de outra função. Esse seria o método correto de eu resolver, porque
Eu quero saber qual é o ponto que as duas funções vão se encontrar, certo? Então, a primeira função é x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Então, eu vou calcular, nesse caso, eu vou resolver essa equação de segundo grau, vou calcular dois valores de x, e é só eu calcular o valor da integral de um x até o outro, certo? Dessa função aí. Então, isso daqui vai ser, calculando o valor do delta, vai ser b ao quadrado, né, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Que isso aqui vai ser 4 mais 16, mais 9, 25. Então, o x vai ser igual a 3 mais ou menos 5 sobre 2, né? Daqui eu tenho que o x1 vai ser igual a 3 mais 5, 8 dividido por 2, 4. x2 vai ser igual a 3 menos 5, menos 2, sobre 2, menos 1. Então, os meus limites de integração vão ser desde o ponto menos 1 até o ponto 4. Então, se eu voltar naquele gráfico e eu inserir aqui os limites de integração, eu vou inserir os limites de integração, nesse caso, eu quero saber a integral. Então, basta eu colocar aqui uma integral. Deixa eu fechar. Pronto. Vai ser a integral. Está desenhando logo o gráfico. É porque tem alguma coisa ali ainda. Pronto. A integral de x ao quadrado menos 3x menos 4 dx. Isso daqui desde o ponto. Espera aí, ele não... Fechar o parêntese. Tá aí, do menos 1 até o 4. Foi? Foi não. Pronto, do menos 1 ao 4. Menos 9? Ah, é, menos 9. Aqui é 4. Tá certo, é 4 mesmo. Aí esse resultado vai ser menos 20,883, certo? 8333. Menos 20,83. Como é que nós chegamos até esse resultado? Vamos ver. Eu vou tirar essa equação aqui um pouquinho do meio. Passar ela aqui, deixar ela bem aqui embaixo. E eu vou calcular o valor da minha integral. Então, a integral dessa função, escrevendo logo o valor da integral, vai ser a integral de x ao quadrado, 1/3 x ao cubo, menos 3x, a integral de 3x. 3 sobre 2, x ao quadrado. Menos 4x, que é a integral de menos 4. Tudo isso no intervalo de menos 1 até 4. Aí isso daqui vai ser 1/3 de quando x for igual a 4. 4 ao cubo menos 1 ao cubo. Menos 1. Menos 1. Menos 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado. Como? Menos 1 ao quadrado. Menos
4 vezes 4 mais 1. 4 mais 1. Pronto, agora eu vou resolver isso daqui. Isso daqui vai ser 1/3 de 4 ao cubo, dá quanto? 64. 64 mais 1, 65. 1/3 de 65. Deixa eu escrever logo aqui o resultado. 65 sobre 3. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Com menos, fica menos 1. 16 menos 1, 15. 15 vezes 3, 45. Menos 45 sobre 2. Menos 4 mais 1, 5 vezes 4, 20. Tirando o MMC, nesse caso, o MMC aqui vai ser 6, né? Aí vai ser 65 vezes 2, 130. Menos 135. Não, 20 vezes 6, 120. Ficou ruim agora. Tudo isso sobre 6, né? Dá quanto esse resultado? 130 menos 35, menos 135, menos 5. Menos 120, 125, menos 125 sobre 6. Que dá quanto? Menos 125, né? Sobre 6. Que isso aqui dá menos 20,83. 8333. Certo? Então, correto. Oi. Isso daqui indica a variação. É em cada termo, tá aqui, ó, em cada termo. O x de menos 1 a 4, certo? Porque aqui eu sei, eu entendi. Tu perguntou por que eu não estava botando a barra aqui, né? É como se tivesse, certo? Eu botei logo o resultado da integração e essa variação ela vai ser para cada um desses termos. Certo? Eu já fiz logo direto, já resolvi logo direto. É, para não se perder, né? Aqui você colocaria de menos 1 a 4, menos 1 a 4. Aí sim. Certo. Só um minuto, só um minuto. Se você partiu da mesma integral, não é possível. Porque esse resultado você obteve de uma integral só, certo? E essa uma integral foi de uma determinada função. Aqui eu tenho uma, duas, três funções. Não, mas o que é que acontece? Ó? Essas três funções foram resultado da integral de outras funções no mesmo limite de integração. Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho a integral de uma função f dx, certo? F dx não. Eu vou botar f mais g mais h, certo? Uma função f de x mais g de x mais um h de x. H de x dx. No intervalo de A até B. Certo? Observe que os limites de integração são os mesmos para as três funções. Então, quando eu integrar cada uma dessas funções, eu vou ter os mesmos limites de integração. Ó. Então, a integral de f de x dx de A até B, certo? Mais a integral de g de x dx
de A até B, mais a integral de h de x, dx, de A até B. Professor, e naquela parte que você pode pegar um espaço e dividir? Aquilo ali é se você fragmentar esse intervalo. Por exemplo, eu comecei do menos 1 até o 4 naquela hora. Aí eu poderia calcular do menos 1 até o 0 e do 0 até o 4. Certo? Aí ali você vai encontrar limites de integração diferentes porque você dividiu o seu intervalo. Nesse caso aqui você não dividiu o seu intervalo, certo? Eu estou pegando a mesma função, eu estou pegando essa função f de x, que está nos limites de integração de a até b, mais a função g de x, que é no mesmo limite de integração de a até b, mais o h de x, que tem os mesmos limites de integração. Então, eu estou pegando três funções e somando a área delas três. Aí, no caso, se fosse para ser nas barras diferentes, tinha que ser uma mesma função, no caso, né? Não. Não, ó, porque do x, no gráfico, né? Aí Certo. tem A, B. Se eu dividir, botar um C, Entendi. né? Então vai ter que ser uma função para ele, né? Ele não pode Entendi. ter outra função. Entendi. Por exemplo, isso daqui, né, que está perguntando, ó, eu poderia ter uma função que seria x ao quadrado mais 3, por exemplo, dx. Eu tenho a função no intervalo de menos 1 até 2. Isso daqui vai ser igual à integral de x ao quadrado mais 3 dx de menos 1 até 0 mais a integral de x ao quadrado mais 3 dx de 0 até 2. Que isso daqui vai ser exatamente igual à integral de x ao quadrado. Observe, x ao quadrado dx de menos 1 até 0 mais a integral de 3 dx de menos 1 até 0 mais a integral de x ao quadrado de 0 até 2 dx até 2 mais a integral de 3 dx de 0 até 2. Foi isso? Exatamente. Então, ó, você pegou duas funções, eu tenho duas funções diferentes, e vou calcular a integral de um ponto menos 1 até o 2. Isso daqui eu posso fragmentar esse intervalo. Então, eu fragmentei do menos 1 até o 0 e do 0 até o 2. Aí ficou, fragmentando os intervalos, eu tenho a soma das duas funções ainda, x ao quadrado mais 3, que vai ser x ao quadrado mais 3. Ó, essa mesma função eu tenho que botar aqui. Do intervalo menos 1 até 0, que foi o meu que eu escolhi para dividir, certo? Mais a integral de x ao quadrado mais 3 do 0 até o 2, que é o complemento. Então, eu peguei o intervalo desde o ponto menos 1 até o ponto 2 e quebrei esse pedaço no 0. Então, se eu tenho uma determinada função aqui, ó, peguei essa área total. A área total vai ser a soma dessas duas áreas. Eu tenho aqui a área 1 e aqui a área 2. Aqui a área 1, aqui a área 2. Certo? Esse 3 aqui vai indicar a altura dela. Não, aqui, quando você integrar, já não vai ser mais uma constante. Aqui? Não, aqui observe o seguinte, ó, quando você integra uma constante, você obtém uma função. Então, a integral de uma constante é uma função linear. Então, esse resultado aqui seria assim. Vamos ver. Vou botar o resultado aqui embaixo. O resultado dele, a integral de x ao quadrado dx vai ser quanto? 1/3
1 terço x ao cubo de menos 1 a 0. Menos 1 a 0, certo? Nesse caso aqui eu vou colocar barra porque eu vou ter limites de integração diferentes. Certo? Mais a integral de 3 dx. 3x de menos 1 a 0 mais 1 terço de x ao cubo de 0 a 2 mais 3x de 0 a 2. De 0 a 2. Ok? Então eu coloquei porque eu tenho um limite de integração diferente. Mas eu poderia compactar isso daí, ó. Eu poderia compactar da seguinte forma. Se eu observar, eu tenho funções iguais para limites de integração diferentes. E eu tenho funções diferentes para limites de integração iguais. Para eu escrever um só limite desse aqui, uma só variação, poderia colocar entre parênteses. Ficaria 1 terço de x ao cubo, 1 terço de x ao cubo, mais, deixa eu escrever mais em cima, porque senão não vai caber. Aqui, isso daqui, ó, vai ser 1 terço x ao cubo mais 3x no intervalo de menos 1 a 0, certo? E mais, eu tenho a mesma função, essa mesma função num intervalo diferente. 1 terço de x ao cubo mais 3x de 0 a 2. Tá certo? Então eu quebrei a minha função. Ó. Tem o primeiro pedaço aqui e o segundo pedaço. Eu poderia também, eu teria uma outra possibilidade de compactar só esses termos iguais. Só que eu teria limites de integração diferentes e ia ficar só um perto do outro. Mas eu continuaria com 4 limites diferentes. Assim eu compacto a quantidade de tracinhos que eu estou utilizando. A quantidade de variações que eu estou utilizando. Tá certo? Mas na integral você pode utilizar, aplicar o princípio que você quiser, desde que você não fuja de nenhuma das regras das propriedades da integração numérica. Certo? Desde que você seja fiel às propriedades fundamentais, que é o cálculo da área. Tá certo? Então aqui, mais uma vez, de menos 1 até 2, eu quebrei o intervalo de menos 1 a 0 e de 0 a 2. Aí a função, você só fez quebrar a função e depois eu juntei essa função, ó. Esse resultado foi exatamente o que eu fiz lá, ó. Isso aqui, x ao quadrado mais 3 dx, a integral de x ao quadrado, 1 terço de x ao cubo. Mais a integral de 3, ó, é 3x, no intervalo de menos 1 a 0. Certo? Intervalo de menos 1 a 0. Mais essa segunda parte, a integral dessa segunda parte, no intervalo de 0 até 2. Ok? Foi exatamente o que eu fiz nessa função aqui. Exatamente o que eu fiz nesse ponto aqui, ó. Você perguntou se eu não ia botar o limite de integração em cada um. Como são todos iguais, né? E isso daqui foi gerado de uma só integral, de um só limite de integração, eu deixo o mesmo. Alguém tinha perguntado aí? Porque o y é igual a 0. Se o y fosse igual a um x ao quadrado, eu iria igualar x ao quadrado. É. Sim. Não, porque aí seria infinito. Porque o gráfico da parábola para cima... Qual é o limite superior da parábola? É o mais infinito. É o mais infinito. Então, isso aí não... se tivesse uma outra função lá em cima, aí sim. Esse caso aqui.
quando eu vou assim, né, que você diz, ó, tem uma primeira parábola, certo? Aqui ela vai até o mais infinito. O limite dela aqui seria o mais infinito. Ok? Se ele tiver uma outra função que passa aqui por cima, ó, aí eu posso calcular o valor dessa área. Certo? Mas se eu não tiver, ele pediu só o valor dessa área aqui de baixo. Certo? Porque é o y igual a 0. Certo? Iguala. Iguala porque eu preciso saber, ó, quais são os pontos de interseção. Porque os pontos de interseção são os meus limites de integração. Certo? Então eu vou calcular a área desse ponto até esse ponto. Não importa, pode ser qualquer função. Pode ser qualquer função. Eu poderia ter isso daqui, ó. Como eu fiz o desenho logo no começo, eu tenho essa função, ó, que eu não sei qual é, e tenho essa outra função que eu também não sei qual é. Mas o que é que eu vou fazer? Para eu calcular a área entre uma e outra, eu vou pegar a área da maior e subtrair da área da menor. Certo? Como elas não se tocam, eu estou subtraindo. Se elas se tocassem, aí eu quero que acontecesse. Se eu tivesse isso daqui, ó, essa parábola e essa parábola, qual a área entre as duas parábolas? Você iria ver quais eram esses dois pontos, ó, ver qual é esse ponto, ver qual é esse ponto e calcula a integral nesse limite de integração. Aí a sua integral... Sim, não são os dois pontos que a função é igual. As duas funções são iguais. Certo? Por exemplo, um exemplo bem simples. Certo? Ó, y é igual a x ao quadrado. Certo? Y é igual a x ao quadrado. E a outra função, g, é igual a x ao quadrado, a x ao quadrado também, a x ao quadrado. Se eu quiser saber a área entre essas duas funções, o que é que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é o ponto de interseção. Qual é o ponto de interseção delas duas? Igual às duas equações, ó. Y igual a g. Então, x ao quadrado é igual a x ao quadrado. O ponto de interseção, elas vão se tocar só no ponto zero. Certo? Só no ponto zero. Então, eu só vou ter o ponto zero aqui, ó. Somente o ponto zero, certo? O ponto zero não. Essa aqui seria o menos x ao quadrado, tá certo? É menos x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, não, elas não seriam iguais. Vamos ver. Não, tá certo, aqui tá certo. Aí eu vou fazer y igual a g. Aí vai ficar, ó, x ao quadrado igual a menos x ao quadrado. Aqui, passando para lá, vai ficar 2x ao quadrado igual a quanto? 0. O x aqui vai ser igual a quanto? 0. A 0. Porque quando passa esse termo para lá, fica o 0 do outro lado. Então, menos x passa para lá, vai mais x mais x, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado igual a 0. Então, o x vai ser igual a 0, certo? Aí, nesse caso aqui, o ponto de interseção entre os dois gráficos é só um ponto. É só o ponto 0, certo? E a área vai ser 0, porque a interseção é só em um ponto. Então, eu vou ter esse gráfico aqui, ó. Eu vou ter esse gráfico aqui, y igual a x ao quadrado certo? Esse gráfico aqui. E a outra, y igual, eu vou botar um... tá certo. Y igual menos x ao quadrado. Deixa eu ver se ele faz o gráfico nesse aqui. Tá aí, ó. Ok? Então, temos dois gráficos. Qual é o ponto de interseção aqui? Ó? O ponto de interseção é só o ponto 0, certo? Só o ponto 0. Qual é o valor dessa área?
Zero. Essa área é exatamente zero. Agora, se eu acrescentasse mais um termo. Se eu pegasse mais um termo aqui. Deixa eu botar aqui. Se usasse o limite aí nessa área, ela ia ser zero? Limite? Não, né? Não, aí você já está misturando outro assunto, que o limite aí o que é que tem a ver com a área? Não, mas Nesse caso. vamos dizer que por aproximação, que aí ia ter, vamos dizer, um gráfico encostar no outro. Não, um gráfico está encostando no outro. Mas ele está encostando no outro no ponto zero, certo? Só no ponto zero. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse calcular o valor da área entre os dois gráficos, o que eu teria que fazer? Eu iria pegar essa função, ó, y igual a menos 2x e y igual a x ao quadrado. Como era que ia ficar nesse caso? Eu preciso saber os dois pontos, certo? Os dois pontos. Quando eu souber os dois pontos, observe o que eu tenho. Eu tenho uma função por cima e a outra função que está por baixo, certo? Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter uma função por cima tá aqui o gráfico. E eu tenho a parábola, né? E eu tenho a outra que é a reta. E eu quero saber o valor dessa áreazinha aqui, ó. Como é que eu vou fazer, ó? Se eu observar, existe uma área vermelha, certo? Que é essa área vermelha aqui, ó. E o azul, o gráfico azul, ele delimita uma outra área, que é essa áreazinha aqui, essa área azul. Então, essa área do meio, que é essa área amarela, ela vai ser igual a quê? O vermelho menos o azul. Mas de que ponto até que ponto? Eu vou ter que ver quais são os pontos que eu vou ter que calcular a área. Então, esses pontos serão exatamente os pontos que elas vão ser iguais. Então, vai ser o ponto que x ao quadrado vai ser igual a quanto? Menos 2x. Então, x ao quadrado mais 2x igual a zero. Daqui, x' igual a zero, certo? E x duas linhas igual menos 2. Então, vai ser do ponto 0 até o ponto menos 2. Então, eu vou calcular a integral de... Primeiro vem quem? Menos 2x, né? Menos 2x mais x ao quadrado. Dx. De onde até onde? Menos 2 a 0. Aí isso aqui vai ser, a integral de menos 2x é quanto? Menos x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. Mais a integral de x ao cubo, 1/3. 1/3 de x ao cubo. De quanto até quanto? Menos 2 a 0. Isso aqui vai ser quanto? Menos 2 aqui vai dar 0. Quando o x for menos 2, vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Com esse menos aqui vai ficar menos 4. Mais, quando o x for menos 2, vai ficar menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo? Menos 8. Então, aqui é menos. Menos 8/3. Isso aqui dá quanto? Menos 4/3. Como é? Não, tira o MMC aqui, né? Por que mais? Observe bem, ó. Quando o x for 0, aqui vai dar 0, beleza? Vai dar 0 primeiro. Aí quando o x for menos 2, vai ser menos 2 ao quadrado, 4.
4 vezes o menos aqui, ó, vai dar menos 4, certo? Agora, 1/3 de quando x for 0 vai dar 0, não conto. E 1/3 de quando x for menos 2 ao cubo é menos 8. Então vai ser menos 8 sobre 3, certo? Menos 8 sobre 3. Aí, nesse caso aqui vai ser, tirando o MMC, vai dar menos 12, menos 20 sobre 3. Certo? Em módulo vai dar 20 sobre 3, o valor da área. Ok? Em módulo. Deu para entender aí? Ficou claro? Então, o valor da área entre esses dois gráficos, ó, eu vou igualar as duas equações, igualo, para eu determinar quais são os limites de integração. Quando eu determinar os valores os limites de integração, aí eu vou calcular a área da maior e subtrair com a área da menor, dentro daqueles limites de integração. A mesma integral. Ok? Pronto. Então, o princípio é sempre esse. Você nunca vai fugir desse padrão. Sempre que você precisar calcular a área delimitada por duas curvas, você vai observar se as curvas se cruzam. Se elas se cruzarem, se essas duas curvas fizer isso daqui, você precisa determinar quais são esses dois valores. Quando você determina esses dois valores, certo? Aqui eu tenho uma função f e aqui uma função g. Aí você determina os dois valores dizendo que f igual a g, que são os pontos que elas vão se cruzarem, certo? Depois que você determinar os pontos que elas se cruzam, aí você vai e calcula a integral da que está por cima, que é a área, essa área total, e subtrai da integral da equação que está por baixo, que é a área menor. Certo? Aí o valor da sua integral vai ser essa região entre as duas superfícies, entre as duas funções, tá certo? Então eu vou disponibilizar um material lá no portal que tem vários exemplos, são 2 listas de exercícios de integral, certo? Peço que vocês deem uma olhada. Na próxima semana, nós vamos ter o primeiro dia de apresentação dos trabalhos. Então vamos ter as equipes, as 3 primeiras equipes, certo? As 3 primeiras equipes, e no dia 22, porque no dia 15 é feriado, no dia 22 nós teremos as 3 últimas, beleza? Só um minutinho aí. Não, vou falar sobre isso. Mas antes eu vou tirar esse negócio aqui.